Oi, tudo bom? Meu nome é Daniele Holdorf, sou formada em cosmetologia e estética e sou maquiadora profissional. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre biossegurança aplicada à maquiagem profissional, ou à maquiagem em si. Então, a biossegurança ela envolve uma série de medidas que a gente adota para evitar a contaminação de micro-organismos entre as pessoas ou no local de trabalho. E na maquiagem, a gente também precisa tomar alguns cuidados para atender uma cliente, para fazer a maquiagem em nós mesmas, né? Sempre a gente precisa tomar alguns cuidados. E um dos primeiros cuidados básicos assim seria a higienização dos pincéis, tanto o profissional quanto você que está em casa cuidando da sua maquiagem ou faz sua maquiagem todo dia. É preciso higienizar os pincéis. O profissional, quando você vai em um lugar, sempre cuidar se ele está usando os pincéis higienizados, né? Ou você mesmo profissional, né? Cuidar para usar sempre pincéis limpos na sua cliente, né? Sempre que vem uma cliente, você dá uma higienizada rápida e logo passa para outra cliente, né? Não pode usar pincéis sujos de uma cliente que você teve anteriormente para uma após, né? Então, como é que você faz? Sempre é bom utilizar um higienizador de pincéis, né? Como esse aqui, tem vários no mercado, para você aplicar rapidinho depois que fez a maquiagem e limpar o pincel e depois utilizar novamente. E é bom também com relação à higienização dos pincéis, sempre lavar pelo menos uma vez por semana, né? Que nem o profissional fazer uma lavagem pesada com água e sabão e deixar secar naturalmente. Além do profissional higienizar os pincéis, como eu falei anteriormente, você como usuária de maquiagem também precisa higienizar os pincéis para não criar micro-organismos ali dentro, né? E também para deixar a sua maquiagem intacta, né? Porque toda essa sujidade que tem no pincel, ele pode passar para sua maquiagem também. Então, sempre é bom limpar os pincéis, mesmo que você não utilize em outra pessoa, né? Isso é muito importante para não criar micro-organismos ali dentro. Existem também alguns métodos de biossegurança específicos para o profissional. Ele precisa adotar algumas técnicas de biossegurança, algumas técnicas de higiene para atendimento das suas clientes. Um dos métodos de higiene ou técnicas de higiene que o profissional precisa aplicar e que eu aplico nas minhas clientes também é utilizar a espátula e a placa de metal, né? Então, essa placa de metal e a espátula, elas auxiliam para que o produto seja uma base, seja um corretivo. A gente aplica primeiramente aqui na placa para depois ser aplicada na cliente, né? Isso faz com que o produto que eu vou utilizar naquela cliente esteja aqui. O maquiador profissional, ele nunca pode pegar o pincel que ele utilizou numa cliente, vir aqui no corretivo e depois aplicar na cliente novamente. Aí depois ele tem outra cliente e ele vai utilizar o mesmo pincel, coloca no corretivo e aplica na cliente, né? Isso não pode, porque mesmo que o pincel esteja limpo, o resíduo da pessoa ou sei lá, alguma coisa que a pessoa tenha pode ficar no seu produto, né? Isso também pode deteriorar o teu produto mais rápido, né? Então é sempre bom tirar o corretivo, né? Quando ele é assim em pastinha ou é uma base em pasta ou em creme que não tem o bumpzinho, né? Que não tem esse bump aqui para você aplicar diretamente aqui. Sempre tirar antes, tá? Para não criar micro-organismos na sua maquiagem. Porque isso pode, se a cliente tiver uma herpes, se a cliente tiver uma espinha que é purulenta, né, que sai secreção, todo esse produto vem parar para o seu produto que está na bandeja, né? E isso não pode. Então, por isso você tem que pegar e sempre tirar aqui na placa. E mesmo se depois do atendimento da cliente sobrou base, né, você tem que pegar e jogar fora, né? Você não pode colocar de volta na sua base porque você já usou na cliente aqui, então esse é descartável. Sempre tomar essas medidas de segurança. Outra medida que também não pode ser feita é você aplicar a base no dorso da sua mão. O profissional, o maquiador, não aplicar a base no dorso da mão.
Pois a nossa mão, por mesmo que tá limpa, tipo, você lavou assim, sempre vai ter alguma coisa ou sujidade, alguma coisa que você não consegue tirar apenas lavando as mãos. Então sempre é bom colocar na plaquinha, né? Sempre tem que pôr na plaquinha. A placa ela serve mais para produtos líquidos ou cremosos ou primers, né? Que você sempre tem que colocar ele aqui para aplicar na cliente, né? Que ele não é em pó, né? Que você não consiga aplicar com o pincel. O profissional maquiador ele deve tomar algumas medidas com relação ao batom também que ele vai utilizar na cliente que ele tem. O profissional nunca pode pegar o batom e aplicar diretamente na cliente, né? Então sempre pega a espátula, raspa um pouquinho do batom, pega o pincel e aplica na cliente, porque é a mesma coisa da placa de metal. A gente vai estar isolando o produto aqui nessa espátula e vai estar aplicando na cliente. Além do batom em bala, né? Os batons líquidos também. Você não pode pegar o batom líquido e aplicar diretamente na boca da cliente. Sempre tira um pouquinho com a espátula, pega o pincel e aplica na cliente. Por que é isso? Se a cliente tiver uma herpes, né? Uma herpes aqui no lábio e você aplicar diretamente com o batom líquido ou batom em bala, essa herpes ou pode passar também para outras clientes, né? Porque quando você passa o batom com a bala assim, né? O vírus ele pode entrar do seu batom. E isso pode afetar o meu batom e eu posso aplicar em outra cliente e assim ir contaminando o vírus para várias pessoas, né? Então sempre é bom isolar, né? Isolar o seu produto cada vez que você vai atender a cliente. Em casa também, né? Se você vai numa casa de uma amiga, não aplicar diretamente o batom na boca, né? Sempre retirar um pouquinho e aplicar com o seu próprio pincel. Ainda com relação ao batom, se a cliente tiver herpes, é bom também aplicar sempre com um pincel de boca descartável, né? Que eu vou aplicar nessa cliente com esse pincel descartável e jogar fora, né? Não pode aplicar com um pincel normal, porque às vezes a gente não consegue dar a devida limpeza para ele nessas questões mais sérias como a herpes, que pode passar de pessoa para pessoa, né? Então sempre utilizar um pincel de boca descartável. Ou se você achar melhor, já compra o kitzinho, né? Já tem para vender o kitzinho com vários pincéis de boca descartável, assim você utiliza em todas as clientes e não vai ter problema de contaminar o seu material. Agora com relação aos acessórios que um maquiador profissional utiliza, né? Que seriam as esponjinhas queijinho ou essas esponjinhas tipo Beauty Blender. O que vai acontecer? Na verdade, essas esponjas, cada vez que você utiliza em uma cliente, você deve jogar fora. Não pode ficar reutilizando esponja, guardar ela ali num canto e depois utilizar novamente, né? Sempre tem que jogar fora. Essas queijinhos, elas são mais baratas, né? Então, para o profissional, vale mais a pena utilizar essas aqui. Se o profissional usa essa aqui, o ideal também seria jogar fora, porque ela acumula sujidades, né? Acumula base de uma cliente para outra, né? Daí se a cliente tem alguma acne, a secreção da acne às vezes pode ficar aqui, né? Às vezes tu não consegue limpar direito a esponjinha. Então, o ideal seria o profissional essa aqui jogar fora e essa aqui também teria que ser jogada fora. Essa aqui tem o custo um pouquinho mais baixo, né? Então é vantagem para o profissional ter essas esponjinhas em queijinho. Já essas aqui, elas são um pouco mais caras. Então o profissional vai ter que colocar na balança, né? Se vale a pena ou não utilizar essa esponjinha nas clientes. O ideal seria colocar no valor da maquiagem e daí você dá a esponjinha para a cliente no final, né? Agora, com relação aos olhos, quais são as medidas de biossegurança que a gente deverá tomar? Então, depois de aplicar o lápis de olhos e o de boca na cliente, o profissional deverá apontar o lápis e até passar um pouquinho de álcool 70 na ponta para desinfetar o produto depois para aplicar em outra cliente novamente. Se a cliente tiver conjuntivite e o profissional aplicar
já com o próprio aplicador da máscara, ele pode estar contaminando não somente o seu próprio produto, como ele pode estar espalhando mais conjuntivite por aí. Então é sempre bom aplicar com essa máscara de cílios descartável. O ideal seria o profissional aplicar em todas as clientes com essa máscara de cílios descartável. Aí não vai ter problema, pois usou ela, jogou fora. Algumas das doenças que podem ser transmitidas através do mau uso dos produtos de maquiagem e também a falta de higienização dos pincéis são herpes, conjuntivite, infecções virais. Então tem que cuidar. O profissional maquiador ele tem que tomar essas medidas de biossegurança e higienização tanto dos pincéis como o correto manuseio dos seus produtos, para justamente não contaminar o seu material e você ter um material de qualidade cada vez que você vai atender a cliente. Então o maquiador profissional ele precisa cuidar não somente para cuidar do seu material, mas também da saúde da sua cliente, né? Pensar na saúde da sua cliente. Então, esse é o vídeo de hoje. Se quiser, me siga lá nas redes sociais para saber mais do meu trabalho, ok? Tchau!